Acho que agora deu. Saudade de... Tá ouvindo? Não, mas eu não sei se... Ah, acho que já entrou. Hello! Olá, galera! Olá, galera! É assim? Tá entrando. Boa noite, boa noite. Aparece aqui. Estamos aqui. Hello! Estamos aqui na live que não deu certo ontem. Quem é que tava ontem e voltou hoje? Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre oração. Isso aqui é um fruto da minha oração, tá, gente? Será que o André Valadão vai entrar aí? Então, André, se prepare. Eu entrei um pouquinho antes, tá? Mas o André vai chegar às 10. Mas saiba que isso aqui é o fruto da minha oração. É sério, é verdade. Eu orei pelo meu marido, pra ter um marido bom. E aqui está meu marido bom. No começo eu achei que ele veio com defeito, mas depois Deus foi ajeitando, foi entendeu? Encaixando. Quem é que me deu uma pesada? Foi A gente hoje tá aqui. Teremos várias perguntas, né, com o André? Várias perguntas sobre oração. É bom vocês tirarem sua dúvida, tá? Porque assim... Sobre o que é oração, por que orar, por que tem gente que ora muito, por que tem gente que ora menos. Eu amo orar e o Fábio fica... fica... perguntar. Eu amo orar e o Fábio fica assim, falando ué, se Deus já sabe tudo, por que a gente tem que orar? Porque eu peço pra orar, né? Amor, vamos orar. Ele fica, pra quê? Pra que tem que orar? Pra que não tem que orar? Às vezes eu gosto. A Rebeca, olha, eu tô indo embora. Não. A Rebeca, minha irmã, tá aqui com o marido dela, Alexandre Pato. Fica aqui, ó. Eles vão ficar aqui. Por que vocês vão ficar longe? Ela fica melhor que ela consegue olhar melhor. Então, galera, vocês têm perguntas sobre oração? Porque assim, orar faz muito parte da minha vida. Tudo que eu conquistei começou com uma pequena semente, como diz a Bíblia, uma sementinha de oração. E eu acredito muito que as minhas orações que moveram, assim, sabe, os céus para as coisas acontecerem. Acho que a oração é a nossa sementinha do tamanho de um grão de mostarda. E Deus se encarrega de fazer ela virar, assim, algo muito grandioso, muito incrível. E que mais? Não, e que é importante hoje que entre em todos, né? Independente da sua fé, eu acho que é importante nos unirmos nesse momento, porque é um momento que estamos vivendo todos em casa e que Deus colocou a gente nas nossas casas para que nós possamos nos entender dentro de casa, né? As pessoas estavam ausentes, estavam muito superficiais, muitas vezes chegavam em casa e não estavam, ficavam no celular, enfim. Agora não, as pessoas estão em casa, resgataram o espírito da solidariedade. Eu acho que esse momento, cada um na sua fé, independente de ser católico, evangélico, enfim, cada um tem aquela reza ou aquela oração. Hoje é o dia de perguntar a diferença pro pastor André. Enfim, vai ser muito legal. É assim, e até eu tenho dúvidas. Tipo assim, reza e oração, tem diferença? Meditação, até vi hoje um post da Gisele Bündchen falando para amanhã todo mundo entrar em meditação. Tem diferença? Não tem? O que é? O que a Bíblia diz sobre oração? O que a Bíblia diz? Como orar? Quando orar? Por que orar? Né? Porque assim, como todo mundo, é a hora que aperta que a gente vai lá e busca a Deus de verdade, né? Acho que agora tá todo mundo buscando a Deus, porque só Ele que pode fazer um milagre pra resolver tudo que tá acontecendo, né? Pra trazer uma vacina, pra trazer um remédio que cure as pessoas. Então, assim, eu tenho buscado muito a Deus, até pra poder fazer desse tempo algo muito especial pros meus filhos, pro meu marido. Quem já brigou com o marido nessa quarentena? Eu! Peraí. Quem já ficou desesperada que os filhos vão ficar mais um mês em casa? Eu! Peraí, André entrou? Calma aí, vamos ver se... o André já tá aqui. A gente tem que ver, porque ontem não deu certo. Então é assim, é a base de oração. Deus vai capacitar a gente pra ficar... Aê! Aê! Conseguimos, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Tamo junto, Brasil! Nossa, ontem foi difícil, né, Nossa. André? O que aconteceu? Tava todo mundo na Impressionante, live. Paty, Fábio. Mas foi geral no Instagram. É muita gente conectada, é muita gente ligada, é muita live acontecendo. Mas hoje nós conseguimos, estamos aqui, Brasil!
Tá todo mundo cheio de pergunta, hein, André? Oi? Todo mundo com muita pergunta aí. Não, dependendo da pergunta, vai cair a live, Fábio. É só cair a live. É verdade. Dependendo da pergunta, faz cair que dá tudo certo. A gente derruba a live, derruba a live. Mas, ó, você falou que estava pronto para responder, né, André? Claro, mano. Das melhores respostas que a gente tem na vida é falar assim, não sei. Não é verdade? Quem ora mais, você ou a Cassi? Aí que tá, tem formas de oração, entendeu? Aí que tá. O que é oração? Né? A oração, existem maneiras de orar. Né? Existem princípios, por exemplo, a gente não é mais marido e mulher, homem e mulher, né? A gente não é mais filho quando a gente está com o nosso pai ou quando a gente, por exemplo, eu moro num país, meu pai mora em outro país. Eu não sou menos filho ou mais filho. Você não é menos esposa do Fábio ou mais esposa estando perto. Mas quando você está a sós, você tem um nível de intimidade e relacionamento que você não consegue no dia a dia da vida. Então, oração não é necessariamente, não é orar mais ou menos, mas a intensidade de como a gente ora. Né? As pessoas às vezes confundem isso. Né? Então, por exemplo, somos filhos, mas a diferença é como eu vivo a minha filiação, como eu vivo esse relacionamento com meus pais. Então, a oração não é muito sobre o tempo que você realmente dedica para isso. Né? E eu creio hoje, Paty, Fábio, todo mundo nessa live, a gente está aqui não é para falar de placa de igreja, não é para falar sobre o nome de pastor nenhum, sobre uma linha teológica. A gente está falando de algo que vem de Jesus. O que Jesus mais fez na vida dele foi orar. Várias vezes ele orava. Né? Então, várias vezes ele saía da presença dos discípulos, ele saía do meio da multidão, daquela fama, daquele sucesso, da grandiosidade que ele viveu na sua época, para ficar sozinho um pouco. Então, aqui a gente está nessa live, viu, gente? Pode ficar todo mundo na live bem tranquilo. A gente não está armado, né, Paty? Pode ter muita gente pensando assim, eles combinaram tudo. Não. Gente, não combinamos nada, não falamos nada. A Paty falou aqui e a gente disse, vamos embora, vamos conversar. E é bem isso. Até porque são dúvidas reais. Por que a gente precisa... Por que tem que orar, André? Se Deus já sabe tudo. Teve uma pergunta ali logo, André. Qual a diferença de oração e reza? Boa. Então, vamos lá. A questão de orar não é porque Deus sabe tudo. A questão de orar é porque a gente não sabe nada. Deus sabe tudo. Ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas. Mas a maior riqueza, a palavra fala que a maior riqueza que o homem pode ter, a maior sabedoria, é a gente entender ou buscar compreender a profundidade de Deus. Então, quando eu oro, eu não mudo Deus. Quando eu oro, eu mudo. Né? Quando eu oro, eu não estou mudando o caráter de Deus. Quando eu oro, eu mudo o meu caráter. Então, quando eu oro, não é que eu estou trazendo para mim um entendimento de algo que Deus já tem, de algo que Deus já revelou. Então, a oração, ela não muda Deus, ela me transforma. Então, como que a gente pode... Nós temos várias palavras proféticas a respeito, por exemplo, David Wilkerson, nos anos 80, um pastor em Nova York, ele trouxe uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Uma palavra que a pessoa ora e ela tem uma impressão. Todos nós aqui nessa live já tivemos alguma impressão dentro do nosso coração. Vamos dar um exemplo. Você está numa festa, você está no seu ambiente de trabalho, na escola, e você tem uma impressão dentro do seu coração, tipo assim, ó, sai fora dessa amizade aqui. Né? Ó, não fecha esse negócio, não. Todos nós já tivemos alguma impressão. Você está andando de carro, vai descer no ponto de ônibus, vem uma impressão no coração. Não desce nesse ponto de ônibus, não. Desce no próximo ponto de ônibus. Tudo isso é a voz do Espírito Santo que ele fala com todos nós. Ele fala com todos nós o tempo inteiro. Então, a oração, ela vai gerar para nós, ela vai gerar sensibilidade cada vez maior com a voz discernimento. É uma intuição. É uma intuição que se torna relacionamento. Uhum. Entendeu? Porque a intuição, se você quiser viver só daquilo que o Espírito Santo fala de vez em quando, você pode viver.
Mas você pode confundir isso com o seu sentimento, você pode confundir isso com algo simplesmente intelectual, tipo 2 mais 2 é igual a 4. No reino de Deus isso não existe. A matemática de Deus é outra, né? A matemática de Deus é dar outra face. Caminha mais uma milha, tira sua túnica, né? Isso, matematicamente, humanamente, é muito difícil da gente fazer, né? Então, a forma que a gente faz isso é através de uma vida de conversação com Deus, né? E a diferença, André, da oração para reza? Muita gente não entende, né? Vou Tem rezar, diferença? vou orar. Não, Tem tem diferença, a diferença? mesma coisa? Não, tem. A própria palavra reza é recitar. Reza significa recitar, né? Oração é conversar. Então, a própria palavra já é definida a diferença entre ela, né? Hoje, principalmente no meio católico, e eu amo os católicos, eu me relaciono com muitos católicos, a nossa igreja tem uma frequência de católicos, a gente não tem dificuldade alguma em relacionar, em lidar, né? Quando a gente reza, a gente recita, né? Então você pega uma oração pronta. Eu até nessa live hoje, a gente pode estender várias lives, viu, Paty, Fábio, com várias perguntas. Quando Jesus, ele falou assim, e quando vós orardes, orareis assim, né? Lá em Mateus, quando ele fala no capítulo 6, que nós chamamos da oração do Pai Nosso, né? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, ele não disse para orar aquela oração. Ele não disse, vocês vão orar essa oração. Presta atenção, gente. Ele disse, vocês vão orar assim. Ele não disse, vocês vão repetir essa oração. O tempo, não estou falando que está errado. Não estou diminuindo a oração do Pai Nosso. Eu faço ela várias vezes na semana, na minha vida, para edificar a minha fé. Mas o que Jesus trouxe foi um princípio de oração. Ele não disse assim, faça essa oração, pode repeti-la, porque é ela que vai mudar a sua vida. Repete essa oração 3 vezes por dia, sua vida vai mudar. Repete 10 vezes, até não tem nada contra, porque eu prefiro recitar uma oração do que recitar uma coisa que não tem nada a ver na vida, né? Você não vai perder nada com isso. Mas o que Jesus fez ali, ele trouxe um princípio, né? E a gente pode quebrar toda a oração do Pai Nosso aqui nessa live, para a gente estar entendendo um pouquinho disso, porque a reza, e eu prezo, eu valorizo a reza significa recitar. Ou seja, todos nós, evangélicos ou católicos, quando nós recitamos um salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que nós estamos fazendo? Mudando. Nós estamos rezando, recitando. Uhum. Entendeu? Agora, se você pega o princípio e faz disso uma oração, ou seja, vamos pegar um exemplo. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa, o Senhor. Aí eu começo a orar sobre isso. Deus, será que o Senhor é o Senhor da minha vida? Ou será que o Senhor da minha vida é meu orgulho? Será que o Senhor da minha vida, sabe, é o quê? É o meu diploma? O que é o Senhor da minha vida? Ó Deus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Ou seja, aí dali vem, o Senhor é o meu pastor. Aí eu quebro de novo. Aí vira uma oração. Pastor, ó Deus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Cuida de mim como uma ovelha. Não me deixa ser tomado pelos lobos. Me coloca dentro do aprisco, né? Então, isso é uma oração. Você sai de uma reza, sai de um recital para uma conversa. Então, o Senhor é o meu pastor. Então, vem me pastorear. Tira os carrapichos da minha vida. Eu estou indo para o meio do mato. Eu estou meio sujo. Estou me sujando na lama. Eu não sou porco, eu sou ovelha. Eu estou agindo como porco. Eu estou gritando, não estou saindo do lugar. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Né? Aí você quebra mais um pouco. Então, a oração, ela é diferente da reza. Ela é diferente da recitar. Não tem problema em recitar. Tanto nós evangélicos quanto católicos, nós recitamos a palavra de Deus. É maravilhoso. Mas o próprio Jesus,
aqui em Mateus, ó, aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 7 e 8, antes dele ensinar o princípio da oração do Pai Nosso, Jesus falou assim, quando vocês orarem, ele falou assim, ó, não fiquem, isso é a palavra de Jesus para nós, ó, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Ou seja, ele não falou para não repetir. Ele só disse para não ficar sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Entendi. Amém, Brasil? Amém. Então, que pode Então... recitar, você pode repetir, mas não torne isso um hábito, né? Assim, ele fala que não é proibido você repetir, mas que isso não torne uma frequência muito grande, não é isso? Não faça da repetição sua oração. Faça da repetição, ao meu ver, como que eu faço? Eu faço da repetição uma introdução para a minha oração. Igual eu peguei agora, o Salmo 23. Nós podemos ficar a noite inteira orando em cima do Salmo 23. A gente pega a Bíblia, parte um pedacinho de cada versículo e ora sobre isso, que é o chamado meditação. A gente vai... aí isso então, é uma meditação? Aí vira uma meditação, é isso? Não entendi. Isso, meditar, o princípio da palavra, do meditar, é ruminar. Uhum. Meditar é trazer de volta. Meditar é trazer de volta. Por exemplo, um exemplo mais simples que a gente pode falar de meditação é quando você vê, por exemplo, a vaca, o boi, né? Eles estão lá e come a grama e desce. Depois sobe e fica ali a tarde inteira, o dia inteiro, e desce. E volta. Meditar é como um ruminar. É como trazer de volta. Eu preciso ficar trazendo de volta, né? Trazendo de volta o quê? Tem gente que gosta de ficar meditando num cheiro, num incenso, ficar ali olhando para o nada. Meditar no nada. O que é meditar no nada? Eu preciso estar no nada. Eu não quero estar no nada, eu quero estar em Jesus o tempo inteiro. Eu prefiro a minha visão como cristão, né? Eu preciso estar em Deus. Eu quero meditar na natureza. Mas por que eu vou meditar na natureza se eu posso meditar com aquele que criou a natureza? Né? Por que eu vou meditar sobre ao som das águas? Eu quero entrar nessas águas. Eu prefiro meditar naquele que é a água da vida. Então, eu fico trazendo aquilo. E já foi comprovado. Trazendo o que? A palavra? Trazendo aquilo que você acabou de ler, é isso? Aí você fica ruminando aquilo que você acabou de ler. O Senhor é o meu pastor. Aí vai para... É isso? Então, isso seria uma meditação. Nada me faltará. Aí, na hora que você vai ruminando aquela palavra, transformando numa oração, isso é uma meditação. É uma meditação. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório agora, estou aqui em casa. O que eu faço aqui no meu escritório? Estou aqui sentado em cima, bem no meu teclado. Às vezes eu fico aqui, ó, quietinho, sem um barulho, sem nada. Vai cantar hoje também, né, André? Oi? Vai. Você vai cantar hoje também, né? Vamos cantar, Brasil! Vamos cantar, Brasil! Fala, eu quero aprender, André. Vai, Às vezes eu fico aqui no meu escritório. Mas, ó, às vezes eu fico aqui, ó. Eu tô aqui quietinho, meditando. No meio dessa meditação, aí eu lembro, tem supermercado, tem conta para pagar, tem que resolver aquele problema. Mas aí eu forço, eu volto para Deus, eu volto. No meio desse negócio aqui, um menino meu grita lá no corredor, ai, Jesus Cristo. Então, eu vou lutando com isso, mas eu me levo para um lugar. Qual o meu ponto de meditação? De ruminação. Qual o meu ponto de trazer de volta, trazer de volta, trazer de volta? Meditar é trazer de volta. Nós cristãos, a base da nossa meditação é Cristo. A essência de tudo para nós é Cristo. Porque a gente entende, eu vou meditar sobre a árvore, eu prefiro meditar sobre o que criou a árvore. Vou meditar sobre o cheiro, eu prefiro meditar sobre aquele que é a rosa de Saron. Então, mas quando você fala assim, eu prefiro meditar sobre aquele que criou. Como que é meditar sobre aquele que criou? É meditar a palavra? É o quê? Meditar o quê? É meditar a palavra. A palavra. Meditar aquele que me criou é meditar a palavra de Deus. Aquilo que ele fala, é isso? Isso, porque para tudo existe um norte. Para tudo existe um norte.
para nós cremos que o nosso norte nos leva sempre para uma pessoa, que é a vida de Cristo. Como Jesus faria? A minha meditação tem que me levar, o meu pensamento, o meu norte de pensamento, a minha espiritualidade, a minha vida humana, ela tem que me levar para um lugar. O que Jesus faria? O que Jesus faria nesse momento? Não tem jeito, a gente tem que meditar, a gente tem que orar, tem que gerar isso, né? Então a gente tem que parar, já foi comprovado, né? Acho que foi, eu não me lembro se foi em Nova York, que o percentual era muito mais alto de efetividade e de sucesso de homens de negócio, isso mesmo, na Bolsa de Valores em Nova York, todos aqueles que antes do trabalho tinham tempo de meditação. Todos aqueles que tinham tempo, mesmo que não era nem bíblico, hein? Mas só da pessoa parar, para silenciar, ficar quieta, sentir sua respiração, ficar um pouco ali, ela já vai para essa selva que é a nossa vida, ela já vai para essa guerra. Gente, quando essa coronavírus acabar, você não tem noção da guerra que vai estar lá fora. O pau vai quebrar. A gente precisa realmente, eu creio, Patrícia e Fábio, Deus levou vocês para a gente falar de oração, porque é realmente muito necessário. A gente vai entrar daqui 2 meses, 2 meses e meio, eu não acho que é menos do que isso, na minha visão, vai demorar mesmo. Vamos entrar num período que quem tiver uma vida de oração com Deus, ou seja, de conversa com Deus, vai sair na frente. Porque você vai aprender em casa a ouvir Deus. Entendeu? E eu acho, André, que é onde a gente pode nos unir. É na fé, nesse momento, entendeu? Porque já temos um Brasil dividido, né? Muitas pessoas aí com pensamentos distintos, e a fé não, a fé a gente pode unir. É o que você, André, falou, os católicos. A oração, ela muda as circunstâncias. Você falou que a oração muda a gente, o nosso caráter. Mas ela tem poder de mudar alguma circunstância? Por exemplo, se a gente começar a orar para vir uma vacina, a oração tem esse poder? Tem demais. A oração, Jesus ele trouxe princípios para nós de oração que a gente tem que tomar de uma maneira muito forte. Ele deixou muito claro assim que quando você tiver 2 ou mais reunidos na presença dele, ele está presente. Aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. A oração, ela é a conectividade do céu com a terra. A oração, ela conecta. Então, ela tira toda a separação. E Jesus, ele disse, quando você orar, ele falou de uma maneira muito clara, dizendo tudo, ó, Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração vocês pedirem, creia que já receberam e será assim com vocês. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. É Jesus dizendo, não é nenhum pastor que está dizendo, não é ninguém, padre, nenhum apóstolo, sacerdote, não, é Jesus. Ele diz claramente, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mateus 21, 22, Jesus fala novamente, e tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Ou seja, Jesus em nenhum momento, ele trouxe para nós uma impossibilidade de orar. O que pode acontecer com a gente, às vezes, é uma coisa que é o seguinte, por que Deus não responde toda oração? Né? Por que tem oração que eu faço, parece que Deus não respondeu, Deus tá de mal de mim, Deus não me respondeu. Eu tenho várias orações que eu já orei que Deus não me respondeu, não sei vocês, mas eu tenho bastante. Também já orei, Deus não... Não pode ser um livro. Meu, André, você não sabe. Eu já orei por uma coisa que eu sabia que não era da vontade de Deus. Deus me deu só para me mostrar que não era da vontade dele. Ele faz isso também. Ele é tão amoroso, ele é tão incrível, que sério, ele respondeu a minha oração só para me mostrar que não era aquilo bom para mim. Ele ensina. Ele ensina. Bom, mas fala o que é porque você pode... É o que? É você fazer uma oração que é contrária à vontade de Deus. Entendeu? Se você faz uma oração desejando mal para alguém, você está fazendo... Não importa quem seja. O que Jesus falou sobre os nossos inimigos,
orai pelos nossos inimigos. Olha só. Então, olha, então a oração me faz orar até por quem eu não gosto, para quem eu detesto, para quem eu tenho raiva, para quem na minha carne eu desejo até o mal para aquela pessoa. Olha que loucura. Porque quando Jesus fala que você tem inimigo, significa que tem alguém que quer acabar com você, alguém que deseja o seu mal. O que Jesus falou para a gente fazer em relação a quem deseja mal para a gente? Ore por essa pessoa. Olha que loucura. Né? Então, a oração que Deus não responde, eu coloquei duas coisas bobas, mas que são muito importantes. A oração, que é contrária à vontade de Deus. Não adianta. Ela, fora da vontade de Deus, ela não vai ser respondida. Vou dar um exemplo simples. Você orar para acabar com o casamento de alguém. Não, porque aquele homem é meu. Oh, Deus, mata a mulher dele, porque esse homem é meu. Né? Por exemplo, você fazer uma oração, esse negócio ali é meu, vou orar para ele quebrar, vou orar para que a pessoa... No cristianismo, na fé em Jesus Cristo, nós nunca desejamos mal a ninguém. Porque não, no princípio do reino dos céus, aquele que perde, ganha. Aquele que dá, recebe. Sabe? Aquele que se entrega, né? Aquele que é humilhado e exaltado. O que eu quero dizer com isso? Na oração, eu vou construir o que Deus tem para mim. Eu não vou tomar de ninguém. Eu não preciso tomar nada de ninguém. Deus me faz construir o que Ele tem para minha vida. Como? Quando eu oro. Toda e qualquer palavra que você deseja algo de alguém, isso é inveja. Isso é cobiça. E existem, eu não quero denegrir falar, mas existem religiões que você paga para isso. Olha, eu quero o marido da fulana. Eu quero o emprego do ciclano. Eu quero pegar. Então, ele chama uma entidade espiritual, paga uma oferta para uma pessoa que tem um espírito para pegar do outro, para roubar do outro. Isso é cobiça. Isso, biblicamente, isso a gente dá o nome de feitiçaria. A oração não é feitiçaria. Quando você ora, você constrói o que Deus tem para sua vida. Você não precisa tirar nada de ninguém. Deus vai criar um cargo na empresa que não existia, mas vai te colocar lá. Entendeu? Assim, você não vai orar desejando mal para alguém. Ô André, feitiçaria funciona? Claro que funciona. Funciona. É uma guerra. O Evangelho, a palavra de Deus, ela mostra que nós devemos nos vestir de uma armadura. Então, o cristianismo, ele é repleto de uma guerra espiritual. O que é uma guerra espiritual? É uma guerra que não é física. Né? Paulo falou, nós não lutamos contra a carne ou sangue, nós lutamos uma guerra espiritual. O Fábio Faria, ele está no ninho das cobras da feitiçaria e da guerra espiritual, lá em Brasília. Por quê? Porque né, é uma guerra espiritual. Por quê? Porque o que move as pessoas, tudo que nós estamos vivendo agora, gente, é resultado daquilo que a gente acredita. A gente vive hoje fruto do que a gente acredita. Eu vou viver amanhã se eu mudar minha crença. Como que eu vou viver nos próximos dias quando eu mudar a minha crença? Então, o que o apóstolo Paulo, São Paulo, né, fala para a igreja? Gente, ele falou, vocês têm que colocar uma roupa. Qual roupa espiritual que eu tenho que pôr? A armadura de Deus. Ele falou, preciso colocar armadura. Por que eu vou pôr armadura? Porque nós estamos numa guerra. Bem e mal. Deus fala claro lá em Deuteronômio. Você escolhe luz ou trevas. Você escolhe santidade ou pecado. Não tem muito meio termo. Então ele falou, você tem que colocar uma armadura. E no final da armadura, ele fala que você vai tomar o escudo da fé, né, para você apagar os dardos. Ou seja, dardo é que tem alguém apontando para você. Eu quero acabar com isso aqui. Eu odeio essa pessoa. Olha lá, olha o filho dele, olha a casa dela, olha aquilo ali, olha a saúde dele. Eu não sei. Sem a pessoa perceber, ela é um canal. Ela é um canal. A gente tem que falar muito sobre isso. Por quê? Porque quando você ora, você está fazendo como Deus faz. Né? Então, todos nós, seres humanos, no planeta inteiro, bilhões de pessoas, nós somos feitos como Deus. Né? Nós não somos Deus, mas somos feitos como Deus. Ou seja, nós temos na nossa boca o poder de criar, de trazer existência, para o bem ou para o mal. Então, quando eu oro, eu estou falando, Pai, abençoa meu marido,
Abençoa a vida dele, tem misericórdia dele, que ele tenha os olhos abertos. Abençoa meu filho, Deus. Meu filho está passando isso. Eu oro, eu declaro que meu filho vai ser maravilhoso, ele vai sair dessa história. Você está construindo. Da mesma maneira que você pode abrir a boca e falar: eu quero que o casamento dele acabe, tomara que essa pessoa quebre, a vida dele seja uma desgraça, ele vai sofrer, vai comer tudo que ele fez de ruim comigo, ele vai comer 10 vezes mais. Você começa a construir. Então, por isso eu coloco o escudo da Então você está fé. me dizendo que se alguma pessoa ficar me desejando mal, se eu não coloco um escudo da fé, isso pode me atingir. Entendeu? Ele o que eu tô diz: dizendo? orai sem cessar. Oi? Então, mas eu quero até para quem não... Então, ou seja, se alguém ficar desejando para nós o mal, a palavra do ser humano, sendo uma criatura de Deus, ela tem tanto poder que a palavra pode me fazer mal daquela pessoa. Assim como a palavra que sai de uma boca abençoada pode fazer bem. É isso? Se você estiver vestido com a armadura de Deus. Então, se Como? eu tiver vestido, calma, se eu tiver vestida com essa armadura de Deus, se eu colocar o escudo da fé, aquela palavra de feitiçaria, aquela palavra ruim contra a minha vida, as nossas vidas, eu posso apagar essas palavras? Elas podem não ter poder sobre mim? Com esse Exatamente. escudo? Por quê? Por quê? Porque se você não tem consciência de um revestimento espiritual, você está no meio de uma guerra sem armadura. A guerra está aí. Por que muitos de nós, quando a gente consegue uma conquista, muitos de nós, ao invés de ficar feliz, fica triste? Por que do nada, num dia, está todo mundo bem, parece que chega uma nuvem escura dentro de casa e briga todo mundo de uma hora para outra? É mesmo. Por que você está fazendo o negócio todo direitinho, tudo certinho, e de repente o negócio começa a dar tudo errado, da hora para outra as coisas começam a dar errado? Será que a gente está o tempo todo construindo, ou seja, orando? Tá vendo? Não tem como você reza, não é para ficar repetindo, você tem que falar o que você acredita, em nome de Jesus. À medida que você vai construindo isso, você está construindo uma fortaleza, você está construindo uma proteção. Você está dizendo: meu casamento está blindado em nome de Jesus, meu marido está aí para Brasília, ele vai protegido, eu quebro toda a seta contra a vida dele, eu com a minha esposa aqui, a minha esposa está guardada por onde ela passa, eu não aceito acidente na vida da minha família, não vai ter nenhuma tragédia dentro da minha casa. Isso é escudo da fé. Se você não faz, isso é prática de oração. Entendeu? Ou seja, a maldição sem causa não vem. Não é que a maldição sem causa não vem. Realmente, nós estamos em Cristo, estamos guardados em Deus, mas nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Essa guerra tem um inimigo. O inimigo se chama Satanás. A palavra é clara, diz que ele é o príncipe do ar, príncipe desse mundo. Olha essa praga, todo mundo pegando, morrendo pelo ar. O povo está morrendo de respirar, você respira e morre. Entendeu? Então, assim, o mundo já... Então, a gente constrói isso com uma vida de oração. Isso é para todo mundo. Entendeu? Então, a gente constrói essa blindagem. É como se eu estivesse numa guerra. Quando eu estou orando, é como se eu estivesse me vestindo com todas as roupas para nada me atingir nessa guerra. É isso? Então, eu tenho que acordar todos os dias de manhã, imaginando que eu estou indo para uma guerra. Literalmente. E aí a minha oração está me colocando um capacete da salvação, um escudo que apaga os dardos, é isso? Uma espada. E a espada, que é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus? Como que eu ataco? Eu ataco pela palavra de Deus. Porque se eu atacar por mim mesmo, sem perceber, eu posso começar a desejar mal para alguém. Eu posso não perdoar. Entendeu? Se eu atacar na minha oração por mim mesmo, eu posso, sem perceber, fazer uma oração de feitiçaria. Olha que loucura. A gente, às vezes, tem gente que no nome de Jesus está fazendo oração de feitiçaria. Usando o nome de Jesus e liberando palavras de feitiçaria, de rebeldia, de discórdia, de amargura. Rebeldia? O que é rebeldia? Uma palavra de rebeldia. O que é liberar uma palavra de rebeldia? Uma palavra de rebeldia. Por exemplo, você pode estar orando e você não concorda com a sua liderança, tá?
em qualquer empresa, em qualquer negócio. Aí você começa a orar, oh Deus. Com Deus, o presidente, uma oração de feitiçaria para o presidente. Podia ser a Dilma, eu já orei, gente, por todos. Eu tive em Brasília orando pelo Temer, pela Dilma, tive orando com o Bolsonaro. O presidente que for, a oração tem que ser abençoadora. Nunca fiquei orando, tipo assim, Deus, faz esse presidente cair, que acabe a vida dele, destrói a vida dele, acaba com ele. Essa oração, essa é uma oração de rebeldia, se torna uma oração de feitiçaria. É uma oração que não é do bem, não é certa. Ela não é bíblica. Para o teu Jesus... chefe, a mesma coisa. Para o teu chefe. Contra o chefe é a mesma coisa. Oh, Deus, oh meu Deus, acaba com esse homem logo. Gera uma dor na cabeça dele, tira ele da minha vida, ele está me perseguindo aqui na empresa, acaba com esse homem, pelo amor de Deus. E sem ver, você vai gerando essa oração, isso vai fazendo parte da sua vida. Isso não é oração, isso é feitiçaria. Feitiçaria. Oração. Deus não gosta de feitiçaria, não gosta, né? A Bíblia não gosta. Não, isso. Agora, se a pessoa está blindada, se nós estamos guardados pela palavra do Senhor, né? Então isso, gente, quando eu falo assim, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer na minha vida de oração? Primeira coisa que eu preciso lembrar sempre, de maneira prática, né? A oração do Pai Nosso, gente, para mim, a oração é o princípio de uma vida de oração. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, Jesus ele já começou dizendo assim, Pai Nosso. Então, vamos quebrar ela aqui para a gente pegar a oração. Pode ser? Ou seja, ele falou assim, isso é muito importante. Ele disse assim, ele é pai de todo mundo. Ele não falou meu pai que está no céu. Ele falou Pai Nosso. Então, todo mundo que está nessa live, nós somos mais de 10 mil pessoas. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós podemos orar e dizer Pai Nosso. Olha que incrível. Jesus, naquela época, era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Só eles podiam ter acesso a Deus. Só eles podiam levar a oração das pessoas para Deus. Só eles podiam redimir pessoas do pecado, levando as suas oferendas, né, as rolinhas, os bezerrinhos, né, as ovelhinhas. Jesus chegou e falou assim, gente, a partir de agora vocês vão entender um princípio. Toda vez que eu vou meditar, que eu vou orar, primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho um relacionamento com Deus. Todo mundo. Todo mundo. Em qualquer lugar que você estiver do Brasil, do mundo inteiro com a gente. Mais de 10 mil pessoas aqui, ó. Pai Nosso. Segunda coisa, que está nos céus. Ele não falou que eu vou pedir oração, ou eu vou ter que orar na Avenida Afonso Pena, na Avenida não sei quem, no prédio do lugar tal, na placa da igreja tal. É lá que eu tenho que estar orando. É lá que Jesus está. Se você não vier orar aqui na minha catedral, Deus não vai falar com você. Se você não vier orar aqui no meu templo tal, você não vai, Deus não. Gente, Jesus falou, você vai falar com alguém que é seu pai, pai de todo mundo, segundo o princípio da oração. Olha como é que Jesus, gente, Jesus quebrou toda dificuldade, não tem dificuldade para orar, gente. Ele falou assim, Pai Nosso que está no céu. Então não é um lugar, é uma pessoa. Quando eu oro, eu estou orando a uma pessoa, não é um lugar. A gente vai... Tá ali, o pessoal gosta de estar na missa, vê os amigos, conversa de novo, bota as fofocas em dia, abraça todo mundo, e aquela coisa toda é maravilhoso. Mas a vida de oração não diz respeito ao lugar, diz respeito a uma pessoa. E onde que ela está? No céu. Aí ele fala assim, santificado seja o teu nome. Tá? Então, terceiro princípio de oração. Primeiro, é pai. Pai de todo mundo. Todo mundo pode orar. O Hitler podia orar. Pensa no cara mais maligno da humanidade. Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que a gente não sabe, ninguém sabe. Mas se no final da vida do Hitler, ele falou assim, pai, não entra na nossa cabeça. Imagina que essa praga desse coronavírus foi realmente uma invenção de um laboratório. Imagina que é uma guerra entre a China e os Estados Unidos, que está parecendo que é mesmo essa porcaria desse negócio.
É uma guerra. Imagina a malignidade de alguém que fez isso. Né? Agora, isso é muito forte. Se essa pessoa muda, né? Pai nosso, ela tem um coração transformado. A Bíblia fala que só Deus sabe quem vai para o céu. Pode ser outro tema da gente conversar um dia, sobre o céu, sobre, né, a eternidade, essa coisa toda. Mas aí o que ele diz? Pai nosso, o Pai de todo mundo, no céu. Então não é num prédio, é no céu. Terceiro lugar, santificado. O que é santificação? Gente, o que é santificação? Ah, santo é aquele que eu tenho lá na minha estante, eu já fui na paróquia do santo tal, eu já fiz a caminhada do santo não sei quem. Ah, eu leio os evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, né, São Paulo, né, essas pessoas. Santificação, santo é separado. A palavra santo no original é separado. Então Jesus ele falou, Pai daqueles que creem, Pai nosso, que não está num templo, está no céu. Aí ele falou, separado seja o seu nome. A gente trata Deus de uma forma distinta de tudo que a gente trata na vida. Eu não trato Deus como eu trato o negócio. Eu não trato Deus, entendeu, com tudo que eu tenho que separar. Jesus falou, separe Deus de tudo. Santificado seja o teu nome. Quando eu digo assim, ó, eu quero me santificar, quando alguém fala isso, eu quero me santificar, o que eu estou dizendo? Eu quero me separar. Os monges entenderam tanto a palavra santificação, que o que eles fizeram? Foram pro mundo. Acho que ali pega melhor. Ai, tá cortando. Tá cortando pra gente. Oi. Oi, Brasil. Alô, tá pegando. Voltou, Brasil? Não tá pegando pra gente. Ai, ai, ai. Voltou. Voltou. Vamos orar, Brasil, vamos orar. Vai. Por exemplo, o que é a santificação? O que os monges fizeram? Segura. Tá. Fale, pode falar, que não tá pegando pra gente. Pronto, agora tá funcionando. Pode falar. Melhorou? Melhorou. O que eles fizeram, por exemplo? Eles construíram, como santificação é separação, eles quiseram se separar ao máximo das cidades. Quer ir para lá? Eu vou pra lá. Vem pra lá, vem pra cá. Quem tá na live recebendo, dá um hello aí, gente. Fala com nós aí, Brasil. Vê se cortou pra todo mundo. Eu não sei se voltou, será? Vai, vamos lá. Vai. Vamos. Tá indo, voltou? Voltou. Aí, o pessoal tá respondendo ainda? Não sei, parou os comentários, né? Não. Não perdeu, continua. Pode continuar, é isso? Deu, voltou. O pessoal tá falando que voltou, Então vamos lá. Então a gente tá no terceiro ponto de uma vida de oração. Uhum. Entender que temos um Pai Celestial, temos uma família, todos nós temos. Então todo mundo pode orar. Segundo, onde que ela está? Não está em prédio nenhum. Ele disse que está no céu. Terceiro lugar, santificado. Santificação é separação. Eu vou me santificar, eu vou me separar, eu vou saber fazer distinção. Então, os monges, por exemplo, o que eles fizeram? Eles fizeram construíram os mosteiros para ficar separados da sociedade, pensando que era aquilo que ia santificá-los, né? O distanciamento. Mas Jesus, né? Como que ele viveu? Ele era santo, né? Mas ele provou que a santificação não é separação das pessoas. Ao ponto que Jesus estava com todo mundo. O primeiro milagre de Jesus foi onde? Foi num casamento. Jesus tinha amigo, casamento, festa. Ainda transformou água em vinho. Deixou o pessoal tudo bebendo lá. Então, assim, o que eu quero dizer é a santificação, ela é uma separação de caráter, né? E a gente vai caminhando. Aí ele fala assim, ó, venha a nós o seu reino. Então, a gente está trazendo um quarto princípio.
Ou seja, o que eu trago para mim? Nós cristãos trazemos para nós o princípio do reino de Deus, né? Então, vem a nós, vem a mim. Então, aí é a minha oração. Eu quero receber mesmo a força que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus. Tiago falou, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, né? Pede para Deus. Então, você está trazendo a oração, a força da oração é isso. Então, você vai... O que Jesus... a Jane acordou, o Fábio vai, mas eu continuo. Fábio. Força, Bruno. A Jane acordou, tá, mamãe? Vamos lá. Então, você traz, né? Vem a nós, e aí ele diz, o seu reino. Então, quando eu oro qual que é o início da minha oração? É o reino de Deus, né? Como que o reino de Deus funciona? Que a palavra dele fala do perdão, da misericórdia, da santificação, né? Da alegria. Então, daí, da paz. Então, daí vem a nossa vida de oração. E aí ele fala assim, seja feita a sua vontade. Então, a oração faz o quê? É o que a gente falou no princípio aqui da nossa live. Ela não muda Deus, ela muda a gente, né? Então, quando eu oro, seja feita a sua vontade, não é Deus com a barba branca, um raio na mão para jogar na sua cabeça. Você começa a ficar amigo de Deus. Então, você tem prazer de fazer a vontade de Deus. Por isso que, muitas vezes, a gente errou como igreja, a gente erra, às vezes, por ter uma vida de oração, em determinar para a pessoa o que ela tem que fazer. Isso não dá certo. A pessoa tem que ver por ela mesma. Ela tem que ver por ela mesma. É importante, sim, estar debaixo de uma liderança, ter alguém que te mostre um caminho, mas quem tem que caminhar nesse caminho é cada um de nós. Todos nós, quase 10 mil pessoas nessa live. Nós não podemos estar debaixo de ordem de alguém para aquilo que a gente tem que fazer na vida. Todos nós temos o Espírito Santo para falar com a gente. Se a gente parar para orar, Deus vai falar com a gente. A gente não precisa depender, entendeu? A gente pode ter alguém que aponte o caminho. É importante a gente ter pessoas que nos apontem o caminho. Mas quem vai me fazer andar esse caminho é a minha vida com Deus. Aí eu posso ir quebrando aqui o Pai Nosso todo, sabe, Paty? Porque é a vida, a oração, diferente de reza, que é recitar, orar é dizer, né? Mas todos nós recitamos, todos nós, então, rezamos, mas a gente precisa orar, conversar, né? Entendi. Eu amei. Eu acho que agora a gente tem que orar. E você tem que orar. E cantar. Cantar. Ai, que beleza. Até porque falaram que a live, depois de uma hora, ela sai fora, né? Isso, então. Dura uma hora. Aí, para dar tempo da gente orar e louvar a Deus, a gente vai ter que ser... Amém. Vamos cantar uma canção que eu creio que muitos conhecem. O Pato até falou depois sobre orar em línguas, né? A oração no Espírito. A gente pode falar muito sobre isso também, outras vezes, eu não sei, mas... Ele tá louco para orar em Espírito, o Pato. Ele tá louco para saber. Ele vai ter que fazer uma live com você para você falar desse assunto. Vamos falar sobre... Porque a oração tem várias. Tem oração de ação de graças, tem oração de súplica, tem oração de arrependimento, né? Tem várias formas de oração. Quando a gente fala oração, é como se fosse tudo dentro de uma sacola e a gente vai tirando, né? A oração de intercessão. Então, nós temos várias formas de oração na palavra de Deus. Mas o importante, primeiro, é saber que todos nós podemos orar. Todos nós podemos orar, falar com Deus, sabe? Ouvir a voz de Deus. A gente não precisa depender de um lugar. A gente não precisa depender de alguém. Jesus disse, Pai Nosso. Então, é para todo mundo, né? Para todos nós. Então, vamos cantar junto uma canção que eu creio que pode fortalecer cada um que está em casa nessa noite. Nós temos muitos dias nessa quarentena e a gente precisa de muita oração. Talvez a gente está ouvindo a voz das notícias, ouvindo a voz do nosso homem, né, da nossa pessoa interior. Mas a gente precisa ouvir, acima de tudo, a voz de Deus. E Ele é poderoso, Ele reina sobre tudo, né? Porque
ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque ele vive, porque ele vive. Canta na sua casa, porque ele vive. Posso crer. Amém. Porque nós não vamos ter medo, nós confiamos. Temor na mão, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente podia orar, né, Paty? Na moral. Eu acho que a primeira oração que a gente podia fazer, que é a principal de todas, é a gente orar para convidar mesmo Jesus para estar no nosso coração. Talvez o nosso coração pode estar cheio de medo, o Senhor da nossa vida pode estar sendo ansiedade, o Senhor da nossa vida pode estar sendo uma opressão, uma depressão. Vamos convidar Jesus para ser o Senhor da nossa vida mesmo. Amém. Né? A gente podia orar, todo mundo repetir, falando assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te quero. eu te quero. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Lavo o meu coração Lava o meu coração de pecados. de pecados. Purifica-me. Purifica-me. Eu te recebo Eu te recebo como meu único Senhor como meu único Senhor e Salvador. e Salvador. Entra agora Entra agora na minha vida. na minha vida. E eu declaro: E eu declaro: Tu és para sempre Tu és para o sempre meu único Senhor o meu único Senhor e Salvador. e Salvador. Eu que me afastei, Eu que me afastei, eu volto, Jesus. eu volto, Jesus. Declaro: só Tu és Eu declaro: só Tu és o meu Senhor o meu Senhor e Salvador. Só Tu és o meu Senhor e Salvador. Amém. Porque... Vai, André. Porque Ele vive. Ele vive. Posso crer no A gente crê no amanhã. Ele vive. Vai. porque Ele vive. Amém. Temor não há. Não há, Por Deus. eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, amém. Amém? Nossa, que demais, André. Amém, amém. Amém. Agora vamos fazer uma segunda oração, que é Eu- importante. Opa. Segunda oração, a gente vai orar agora para construir aquilo que nos protege. Então, eu vou orar, a gente vai repetir todo mundo junto. Uma oração para a gente construir proteção na nossa vida, Amém. na nossa casa.
Amém? Vamos fazer essa oração então, pode ser? Fazer. Então todo mundo diz assim comigo, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu coloco na minha vida eu coloco na minha vida a armadura de Deus. a armadura de Deus. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu declaro eu declaro que na minha vida, que na minha vida nenhuma seta, nenhuma seta, nenhuma feitiçaria, nenhuma feitiçaria, nenhuma palavra do mal nenhuma palavra do mal prevalecerá prevalecerá na minha casa, na minha casa, na minha família. nem na minha família. E agora E agora eu quebro eu quebro toda seta toda seta que foi lançada que foi lançada e declaro a paz e declaro a paz que vem de Deus, que vem de Deus, a bênção a bênção desde Abraão desde Abraão sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha família. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Até agora eu vou Glória a desligar. Eu emocionei. Obrigada, viu, André? Deus abençoe. Beijo, Fábio. Amém. Beijo, Paty. Beijo. Amo Tchau. vocês. Deus abençoe. Valeu. Um beijo. Eu emocionei. Ali, amor, tem que encerrar. Como encerra?